Muito bem, meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o caos que está sendo instaurado na Europa nesse exato momento, muito por conta do turismo, que está sendo meio que o estopim desse caos. O que a população europeia está fazendo? Está indo para a rua, está manifestando, está cercando os turistas, está jogando água, né, com aquela pistolinha de água, jogando água nos turistas. O pessoal que está no restaurante está querendo comer, querendo beber, não consegue. Então, os turistas estão passando por uma série de problemas na Europa. E do outro lado, tem o governo europeu, dos países da Europa, que estão olhando isso tudo, né? Primeiramente, estão vendo que a população está se levantando contra, está protestando, está manifestando. Isso daqui, cara, é uma pedra no sapato de todo político de qualquer lugar do mundo. Gente na rua, se manifestando, protestando, cara, chama muita atenção e o governo começa a olhar e tentar ver algumas medidas para atender ao pedido do povo. Por outro lado, o governo também está vendo a possibilidade de receita, né? Porque o turismo, cara, gera muita e muita receita para a Europa. Só para você ter uma ideia, mais de 10% do PIB da Europa vem do turismo. É uma grande fonte de receita para os governos dos países da Europa. Então eles estão numa sinuca de bico danada. Cara, como é que a gente vai resolver esse problema? Do lado tem o povo que está indo contra o turismo. Do outro lado, o turismo traz muita receita. O que eles estão fazendo para ajustar isso aqui? A gente vai trazer todas as informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Mas o fato, meus amigos, é o seguinte. O europeu, de uma maneira geral, a cabeça, a mentalidade do europeu, ela está mudando. Porque o turismo, de uma maneira geral, está mexendo no bolso do europeu. Está deixando o custo de vida do europeu muito mais caro. E lá na Europa, só para você ter uma ideia, se paga muito imposto. É tributo para tudo quanto é que é lugar, cara. A carga tributária na Europa é muito pesada. Porém, por outro lado, beleza, a carga é pesada, mas eles têm lá os serviços que funcionam. Praticamente tudo funciona bem, diferentemente de alguns países que a gente conhece também que cobram o imposto direitinho ali. Nosso Brasilzão é dessa forma, né? A gente paga muito imposto, mas o retorno é muito ruim. Os serviços públicos são péssimos. Lá na Europa, funciona bem. Então o europeu, de uma maneira geral, ele não ganha rios de dinheiro. O salário mínimo na Europa é um salário mínimo razoável. Por exemplo, em Portugal, o salário mínimo é 820 euros. 820 euros daria para sobreviver, daria para viver bem. Porém, com o aumento do turismo, o que está acontecendo? A qualidade dos serviços públicos está ficando mais precária, o preço dos serviços está muito mais caro e principalmente, cara, uma pedra no sapato da Europa é moradia. O preço da moradia está extremamente caro. Pegando Portugal como base, a gente falou aqui do salário mínimo de Portugal, que é 820 euros, o preço médio de um apartamento pequeno lá em Portugal fica ali na casa dos 1.500 euros. E uma pessoa que ganha 820 euros em Portugal está passando por dificuldade, porque não tem onde morar, não consegue pagar um aluguel e tem muita gente vivendo em situação de rua e que principalmente um dos problemas é exatamente o turismo, que toma conta de praticamente todos os aluguéis, sendo de hotel ou de casa através do Airbnb, e o preço do aluguel na Europa está aumentando e muito, mas o principal motivo você está começando a entender, é uma questão de economia. Existe uma oferta por serviços, por produtos na Europa, limitada ao morador ali da Europa. Agora, quando se tem um aumento da demanda por esses produtos e serviços, o que vai acontecer? A curva da oferta e da demanda vai fazer com que o preço vai lá para cima. Quem já acompanha o nosso canal já sabe como é que funciona essa questão da curva da oferta e da demanda, né? Eu já trouxe muitas informações sobre isso. Então é exatamente isso que acontece. Quando se tem uma demanda muito grande por um determinado serviço limitado, uma oferta limitada, naturalmente o preço disso tudo sobe e está tudo subindo. E algumas cidades já estão tomando medidas muito polêmicas para tentar afastar os visitantes, porque está gerando uma série de problemas. Superlotação, pressão sobre os serviços públicos, aumento do custo de vida, principalmente com a elevação dos preços dos aluguéis, filas grandes em tudo quanto é que é lugar, barulho, praias lotadas, danos em locais históricos. Pois é, muito turista vai para lá, faz uma baderna, picha locais históricos, depredam o patrimônio público, enfim, uma série de problemas que tem acontecido. E a troco de quê? O que a população europeia ganha com tudo isso? No caso, eles estão reclamando exatamente que os lucros com o turismo não têm sido repassados para a população. E tudo isso gera desigualdade social.
porque os valores dos bens e serviços, dos produtos essenciais, como por exemplo moradia e vários outros produtos, estão sendo praticamente inacessíveis para os residentes da Europa. Por outro lado, o turismo gera uma série de benefícios, só que os governos não estão conseguindo administrar isso. O que isso gera de negócio para a Europa? Preste atenção nesses números, cara. Segundo a Bloomberg, os turistas internacionais, estima-se que eles vão gastar em média aqui, 800 bilhões de euros. Convertendo para o real, dá aproximadamente 4 trilhões e 700 bilhões de reais, cara. Ou seja, praticamente tudo que a gente produz aqui no nosso país é o mercado de turismo na Europa. E esse número é 37% maior do que era no período pré-pandemia. Ou seja, pós-pandemia as pessoas estão viajando mais e estão indo mais para a Europa. 37% de aumento, cara, é um aumento muito grande. E isso representa 10% do PIB europeu, um mercado que gera mais de 12 milhões de empregos. Ou seja, é um mercado que realmente é muito importante para a Europa. A Europa não tem como fechar as portas para os turistas, porque vai deixar de arrecadar isso aqui, cara. Vai mexer na economia. E o turismo é essencial para a Europa nesse momento. Então não tem como eles fecharem as portas para isso, mesmo que haja um desgaste entre a população e os turistas. Eles vão ter que arrumar uma maneira de resolver esse problema. Eu vou trazer aqui algumas maneiras que eles já estão implementando hoje, que são maneiras até meio que ridículas. Poderia tomar outras atitudes, mas a gente vai trazer a fundo aqui essas informações mais pra frente. E o problema maior de todo esse turismo é que tá tendo uma concentração dos turistas em poucos pontos da Europa, em poucos países. Só para você ter uma ideia, 80% dos turistas na Europa vão para aproximadamente 10% das cidades da Europa, ou seja, é uma concentração muito grande de pessoas em poucos lugares. E tem muita aglomeração de pessoas gerando uma série de problemas. Esse fenômeno é chamado de overturismo. Aqui no Brasil estão traduzindo para turismo em massa. Vamos pegar um país que recebe muito turista e uma cidade principalmente que recebe muito turista lá na Europa, que é Barcelona, na Espanha. Olha só esse número, 33 milhões de turistas visitaram Barcelona. Sabe qual é o tamanho da população de Barcelona? Cara, não chega a 2 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade ela tem uma estrutura para 2 milhões de habitantes e recebe 33 milhões de pessoas em 5 meses apenas. Se a gente for levar isso até o final do ano, vai chegar aí a 70 milhões de pessoas, uma cidade com menos de 2 milhões de habitantes. É realmente um volume muito grande de pessoas e gera uma série de estresse para a cidade, obviamente. E nesse momento estão entrando os governos dos países da Europa para tentar resolver esse problema de uma forma que fique bom tanto para a sociedade quanto para os governos. Na realidade, os governos eles estão fazendo o que fazem de melhor quando começam a fazer um tipo de trabalho sem ter muito dado, sem ter muito tempo de estudo. Eles começam a fazer um monte de besteira, na minha opinião. Olha só algumas medidas que eles estão tomando. Eles estão tomando medida para desencorajar o turismo na Europa. Olha só as medidas que os caras estão tomando. Eles estão tomando 2 tipos de medidas. Eles estão aumentando a burocracia para o setor de turismo e estão aumentando aqui os impostos, o fiscal de uma maneira geral, né? Vamos lá para a burocracia. Estão proibindo a construção de novos hotéis na Europa. Várias cidades, vários países, eles não estão liberando para as construtoras, para os fundos de investimentos, investir em hotéis para receber os turistas. E olha só outra medida, não pode mais alugar casa, apartamento, hotel para curto espaço de tempo, para diminuir a quantidade de pessoas que vão só para fazer um bate e volta na Europa, que é um dos grandes problemas nesse momento lá na Europa. Muitas cidades também estão proibindo navios, cruzeiros, ou seja, proibição, proíbe, aumentando aqui a burocracia, dificultando as pessoas de irem para a Europa. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o aumento fiscal, taxação, criando mais taxas, o turista que vai para a Europa vai ter que pagar uma taxa diária a mais, aumentando impostos também em vários produtos e serviços, deixando o preço dos produtos para os turistas de uma maneira geral mais caros. E eu vejo que isso é um grande erro, porque o que deveria estar fazendo nesse exato momento é exatamente o contrário. Deveria estar aumentando a oferta de residência. Ou seja, se tem uma demanda aqui que ela vai só aumentar, porque o mercado de turismo só aumenta ano após ano, e até 2030 esse mercado vai crescer aí quase 20%, ou seja, ainda vai crescer muito mais. Então já se sabe que vai ter uma demanda de turismo, tem que aumentar a quantidade de oferta de hotéis, de espaço, de locais aonde esses turistas vão ficar, para que dessa maneira o custo
do aluguel, o preço de residência na Europa de uma maneira geral, caia. Só assim que vai cair. E vai ser bom para a população inteira da Europa. Então tem que ter incentivo para construir novos hotéis, para construir mais casas, mais apartamentos, preparar as cidades, preparar a infraestrutura das cidades, preparar policiamento, preparar os serviços, criar regras. Dessa forma, você está preparando o ambiente para receber esses turistas, não vai gerar esse choque que está acontecendo com a população, não vai aumentar absurdamente o preço das coisas, que quem paga, no final das contas, é a população comum. Fazendo dessa forma, dá para garantir aqui o bom convívio entre turistas e os cidadãos europeus nesse momento. Já que o governo ganha muito dinheiro com o turismo, eles têm que investir. Tem que tirar, como a gente fala aqui, né? Tem que tirar o escorpião do bolso, meu amigo. Tem que trabalhar, tem que fazer esse dinheiro retornar para a população. E não só o governo ganhar todo esse dinheiro e, no final das contas, o preço das coisas subindo absurdamente, quem está pagando o pato lá embaixo é a população, principalmente a população comum. E a gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos. Acompanhe aqui o nosso canal que a gente vai trazer todas as informações de tudo isso que está acontecendo lá na Europa nesse momento. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start aqui e a gente vai dar prosseguimento aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui seu comentário, deixa seu feedback. O que você acha disso tudo? A população está certa em hostilizar os turistas? Ou eles deveriam pegar mais leve nesse momento? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixa o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.